Gente, o Vasco acaba de ser eliminado num jogo que, acima de tudo, a palavra que talvez mais descreva seja desorganização. É um Vasco de muita entrega, no primeiro tempo até chega a ter muita raça e sai, de certa forma, até aplaudido pela torcida ali, incentivado e tal, mas sempre teve desorganização, mesmo no momento onde as coisas aparentemente estavam dando certo. Era um jogo muito confuso. Vamos falar disso aqui, o Vasco tá eliminado no Campeonato Carioca, só que antes, cara, eu pedi doações pra vocês e primeiramente queria agradecer e segundo, falar com você que ainda não doou. Pra quem não viu, meio que acabou o mundo aqui na minha cidade, muita gente perdeu tudo, aquelas enchentes do interior de Minas Gerais, eu estou aqui, eu sou daqui pra quem não tá ligado, e eu estou colocando meu LivePix pra arrecadar dinheiro que a gente vai doar pra gente que perdeu absolutamente tudo. Se você não doou, não viu lá no outro vídeo, link aqui embaixo, vai vir pro meu LivePix, esse dinheiro vem pra mim, e eu me comprometo a passar, eu não vou ficar com nada disso, tá ligado? Pelo amor de Deus. Se você puder, 5, 10 reais, tá valendo, vai ajudar. Assim, pra ser bem sincero, a gente já até arrecadou mais do que eu imaginava, assim, no primeiro dia que eu pedi, a gente fez 10 mil reais, não é pouca coisa, mas se a gente conseguir juntar ainda mais, é mais gente que pode ser ajudada, ou então a mesma pessoa, mas com mais quantidade, enfim, se você tiver alguma coisa que você possa doar, tem gente que, como eu falei, perdeu absolutamente tudo, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vamos falar de gente que também perdeu tudo, mas graças a Deus, enfim, complicar a situação, a gente não sabe se ri, se chora. Cara, o que a gente tem? Essa era a escalação do Vasco hoje, com o Thiago Mendes, que eu acho que agora, disparado, tem sido o melhor jogador do Vasco. O Coutinho saiu, que era quem mais tinha nome, e eu falei durante um tempo que talvez o Andrés Gomes fosse brigar por esse posto, e eu ainda acho que ele tá brigando, mas por hora, aqui está o capitão do Vasco. Assim, a faixa de capitão não ter ido parar no braço dele até agora é um erro, segue com o Léo Jardim, mas ele claramente é quem assume e organiza, ou pelo menos tenta, tomar conta do Vasco. O Vasco vem hoje como? Léo Jardim, Puma Rodrigues e não PH que tomou um enquadro da torcida organizada, e sinceramente eu nem sei o que pensar sobre isso. Fato é que bizarro como o futebol tem essa capacidade de, no ano passado você estava na seleção brasileira, hoje você está tomando banco pro Puma Rodrigues, que é verdade que é o artilheiro do time, mas é o Puma Rodrigues. Você estava na seleção brasileira fazendo gol. Futebol tem dessas, altos e baixos, é torcer pro PH se recuperar. A última partida dele, aquela contra o Santos, foi tenebrosa, foi horrível. Enfim, Saldívia, herança de Fernando Diniz, ele que pediu, baita jogador. No quesito de fazer merda. O Saldívia, já comento até aqui, caso aconteça mais alguma coisa, tá? Eu já adianto aqui. O Saldívia parece, pra mim, ser a pessoa que eu acho que ele acha que é muito bom, e você vai ver ele com confiança pra tentar sair jogando, fazendo uma coisinha ou outra aqui meio fora da curva. Às vezes eu tenho a impressão que ele acha que na cabeça dele, na mente dele, eu tenho a impressão que pra ele é o Busquets em alguns momentos, saindo bola ali e tal, e numa dessas ele até acerta uma ou duas, quando errar vai entregar a gente, e numa dessas também ele se embola sozinho com a bola. Se você não viu, você vai ver aqui nesse vídeo ainda hoje. Robert Renan, Lucas Piton, Cauã, que hoje fez muita merda, Barros. O Cauã, cara, ele fez um ano passado maravilhoso desde que voltou de empréstimo, e hoje ele faz um jogo com muita entrega, isso é de costume dele, mas fazendo merda e cometendo 2 pênaltis, o segundo com mais azar do que demérito, o primeiro ele foi bem burro. Enfim, Cauã, Thiago Mendes, Rojas no lugar do Coutinho, que é o que tem pra hoje, Andrés Gomes, DVD, Brenner, não Spinelli, e aqui o Thiago Mendes. Cara, o grande destaque, DVD, além do Spinelli. Assim, agora é isso, o Vasco vai ser isso aqui, é o Brenner que é o titular, é o Spinelli que é o titular, o DVD vai ficar tomando vaga do Nuno? A real é que a gente não sabe. A real é que provavelmente, não é certeza, mas provavelmente, pra você que não viu, fica aqui a informação, provavelmente daqui a pouco quem tá vindo é o Renato Gaúcho. E aí a gente vai ver o que ele olha e acha desse time, tá ligado? Hoje, com cara de sério aqui, DVD que participaria, quase conseguiu fazer parte diretamente da classificação, talvez você não tenha reparado, mas parou no quase porque mais um pênalti foi perdido. Como é que começa o jogo? Vamos lá. É isso aqui que a gente tem. O Cauã cometendo pênalti no Canóbio. Foi um clássico de muita desorganização para os dois lados. Se você parou para ver o jogo, você viu 2 times batendo cabeça, oferecendo um jogo interessante de se assistir, porque tinha tanto erro que tinha muito perigo, então toda hora era quase gol. Aqui com só 1 minuto e meio, o Cauã, ele já cai num cortezinho muito bobo, comete o pênalti, e aí o que a gente tem é o René batendo diretamente pra fora. Vamos ver a cobrança dele aqui, porque beira o ridículo, tá? O René, ele vai muito devagar pra bola, sem nem olhar pro goleiro, ele pausa antes e depois de muito tempo bate
e a bola sai a lateral do goleiro Léo Jardim. Uma cobrança horrorosa, tá? É claro que é muito fácil eu aqui, fazendo um vídeo, sei lá, de dentro da minha casa, falar, não, mas ele bateu errado, porque sabe lá a pressão de quem tá lá, tá ligado? Dito isso, o tal do gesto técnico, tudo errado. Ele não olha pro gol, ele abaixa a cabeça, ele vai devagar até demais, o que de certa forma... Ele errou meio que tudo. É claro que é muito fácil eu falar aqui, talvez eu lá fizesse pior, talvez você fizesse pior. Dito isso, ele bateu muito, mas muito mal. E esse foi o primeiro de 2 pênaltis perdidos, só o terceiro desse jogo entraria. Aqui o Vasco com o Cauã já errando logo de cara, o Vasco já perdia a classificação no começo do jogo. Então todo aquele ímpeto de tentar a virada e tentar voltar a participar de uma final de Campeonato Carioca, tudo isso foi colocado em jogo com 1 minuto e meio, a desorganização já começa por aí, só que o René contribuiu, bateu muito mal, direto para fora, e aí o Vasco na verdade cresceu, porque é normal, depois que você perde um pênalti, o outro time se inflama e começa a criar ainda mais vontade. E aí, criando vontade, a gente teve o Saldívia, mostrando toda a sua qualidade. Olha só, a bola chega aqui no zagueiro do Vasco, que ele vai dominar, não tem ninguém... Não tinha ninguém marcando ele. Ele foi se virar sozinho com a bola. E aí no replay, pra você que não entendeu o que ele arrumou aqui, ele... Basicamente... Ele que muitas das vezes aparenta achar que sabe sair muito bem com a bola, e hora ou outra, como eu falei, ele acerta uma coisinha ou outra aqui que eu falo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Na mesma hora, ele que veio, porque o Diniz apontou o dedo e falou, eu quero, ele conseguiu se dar uma caneta aqui. Ele pega a bola, não tem o controle dela, bate forte nela para trás entre as próprias pernas, cede o lateral, ao mesmo tempo que toma uma caneta dele mesmo. Tamo bem de zagueiro, graças a Deus, né? É assim, ele ainda tá naquela fase, vamos ser mais sinceros, vamos fazer uma crítica justa aqui. É um bagre? É horroroso? Eu acho que ainda é cedo para dizer. Então, a gente tem aqui as primeiras demonstrações e com elas a gente tenta chegar a um veredito. As primeiras, no mínimo, não têm sido boas. Não sei se dá pra cravar já, que não é um bagre, é uma merda, o Diniz errou em trazer esse cara e deixar ele aqui. Não dá pra cravar, talvez ainda seja cedo, mas pelo menos por hora, fazendo a crítica justa, pelo menos por hora... não tem sido legal. Bônus aqui pra ele, vamos tentar ser um pouco positivo, vamos tentar passar pano pra ele. O time todo tá uma bosta, né? Então é normal que um ou outro esteja também, porque tá meio que todo mundo. Mas não parece ser nada promissor, não. Enfim, depois dessa errada tosca aqui de um time que parece estar meio desorganizado e os jogadores meio desatentos, o que a gente tem, cara, é uma excelente saída de bola. Léo Jardim, ele vai tocar aqui pro Robert Renan, que teoricamente é bom com os pés, e de fato muitas das vezes é mesmo, mas também tem vezes que ele vai receber a bola aqui, ele é pressionado, ele decide voltar a tocar, meu Deus do céu, vai fazer contra, e o Léo Jardim chega e a gente quase faz um gol contra tocando para trás. Muito erro, muita bizarrice. Isso aqui são os do Vasco, mas o Fluminense também tinha os seus, as suas cochiladas e bolas perdidas de graça. Um jogo de qualidade técnica bem questionável. O Vasco você entende porque acabou de ter demitido um treinador que não deixou herança nenhuma, então tudo bem tá essa várzea, não tudo bem, mas é compreensível de alguma forma. O Fluminense é um time que vem em boa fase, mas também estava errando muita coisa, mas o Fluminense classifica, então azar do Vasco. Na sequência, cara, o que a gente tem? A gente vai ter aqui o DVD perdendo algumas chances. Essa é uma bola que o Piton aqui, perto do primeiro pau, ele desvia de cabeça, a bola vem pro DVD que poderia ter dominado ela, mas não dominou. Ele decide tentar o golaço, e quando você decide tentar pegar de primeira uma bola que não vem tão fácil assim, ou você se consagra ou você faz merda. E é obviamente que ele acabou fazendo merda. Enfim, essa aqui é uma das primeiras atuações relevantes do DVD no jogo. Ele já tinha tido uma outra chance um pouco antes, que parou no velho do Fábio, que daqui a pouco a gente vai ter que elogiar falando da idade, como todo mundo sempre faz. Cara, e depois? Depois a gente chega ao primeiro gol do jogo, ao primeiro gol do Vasco, primeiro e único. O que a gente vai ter aqui? Um cruzamento, o Rojas coloca a bola na área, o Saldívia, que tinha errado, cabeceia, defesa, volta, e o Robert Renan vai lá e faz o seu primeiro gol como profissional na carreira. Ele que, claro, é zagueiro, e isso, né, explica muitas das coisas, mas enfim, sai comemorando muito, e esse gol marcava um Vasco que realmente tentava muito mais do que o Fluminense. Era um jogo muito desorganizado, e as chances que surgiam, normalmente elas surgiam no meio das desorganizações, só que o Vasco tinha mais a qualidade ali de tentar alguma coisa a mais. Os dois times estavam na merda, um estava um pouco menos, e o Vasco chega a um gol com Robert Renan, com o cabeceio do Saldívia,
que fazia uma partida pra lá de esquisita, mas faz aqui a participação dele no gol, e aí o Vasco sai na frente, a torcida cresce, o momento era nosso, o jogo estava propício ao Vasco, o clima era claro de classificação, de expectativa de classificação do Vasco, e aí, cara, de certa forma, o Fluminense perdeu pra gente na Copa do Brasil ano passado, né? Há pouquíssimo tempo atrás. O sentimento era, cara, o Fluminense vai tremer na base de novo pro Vasco. Não vai, está tremendo. O Fluminense estava começando a não conseguir lidar com o Vasco, estava perdendo dentro de campo claramente, não só no placar, mas no ritmo do jogo. E aí, antes da gente dar sequência e terminar o primeiro tempo, cara, que bom que tem o VAR no futebol, né? Esse gol aqui acontece, o Robert Renan comemora muito, só que no campo o gol foi invalidado. E foi invalidado, sendo que esse aqui era o lance. O VAR, quando surgiu no futebol, ele não resolveu todos os problemas. Mas antes do VAR, esse gol, o jogador que fez o gol tá aqui. Olha como que o Hércules está na frente. De novo, aqui está o Robert Renan, aqui está o Hércules. Olha o quão na frente ele está. O bandeirinha aqui, ele viu o impedimento. O VAR não resolveu todos os problemas do futebol, mas, meu Deus do céu, sem o VAR, isso aqui não seria gol. Não é que está ajustado e é no detalhe, é realmente... Gente, tem 1 metro aqui, é completamente esquisito. Isso aqui não seria marcado. Que bom que tem a tal da tecnologia, né? O gol é marcado, o Vasco sai na frente e dessa forma termina o primeiro tempo. Destaque aqui para o Robert Renan. Em números, empatado de posse de bola. 51-49, praticamente uma margem de erro. Em finalizações, a gente tem um 12-3 para o Vasco. O Vasco finaliza 4 vezes mais. É claro e é bem verdade que a lá Diniz, a maioria sem muita qualidade, então muito número, mas pouca qualidade, mas o Vasco você vê 12-3, o Vasco era claramente quem tentava mais, quem fazia por onde realmente estar ganhando. Das 12 do Vasco, somente 3 foram de fato no gol, 2 defesas e o gol, e das do Fluminense, nenhuma, nada, 0. O Léo Jardim não trabalhou defendendo no primeiro tempo. E aí, cara, o que a gente tem para destacar desse Vasco do primeiro tempo? Era um Vasco que entregava mais do que podia se esperar. Porque o cenário é caótico dentro do time. Não tem estilo de jogo, não tem técnica, praticamente não tem tática nenhuma, o Vasco está batendo cabeça. Mesmo assim, apesar disso, o time estava claramente mostrando uma vontade que tinha faltado nos últimos jogos. E faltava tanta vontade que em algum momento a gente chegou a se questionar se os caras não estavam meio que entregando tudo de bandeja para o Diniz cair. Hoje é um time que dá indício de que queria mais. Então, se ainda existia a tal da desorganização, sim, existe, mas pelo menos agora tinha entrega, tinha raça, tinha dedicação de fato. Destaque muito grande para Thiago Mendes. O Thiago Mendes sendo ali o regente do meio de campo. E, cara, o Thiago Mendes, eu vou colocar o meu na reta aqui, tá? O Thiago Mendes queimou minha boca. E de muita gente, que bom, tá ligado? Quando ele foi contratado, no começo, ele não conseguia nem ser opção do alguém que tá titular, vai ter que sair durante o jogo, quem que vai entrar? Nem isso o Thiago Mendes estava conseguindo ser. E ele sai desse jogador que não conseguia ser opção no banco para virar um titularaço. E eu lembro de questionar, gente, se é para isso aqui, para que ele veio? Que bom que veio. Se mostra agora uma contratação que tem o seu porquê de existir e que bom que ele está aqui, está regendo o time. Enfim, porém, apesar dessa boa expectativa oferecida pelo primeiro tempo em prol do Vasco, vai dar tudo errado no segundo tempo. Mas antes começa com o Vasco tendo essa falta. E aqui o Freitas, que fazia uma partida horrorosa. E pensar que até o ano passado os caras tinham o Thiago Silva. Você vê o que é a zaga do Fluminense. Você vê a partida que faz o Freitas. É assustador. Ele comete a falta que poderia ter sido expulso por ser o último homem. Mas eles entendem que não, porque tinha cobertura. Eu não sei se tinha, porque estava muito longe do gol. Tudo bem, poderia ter tido um vermelho aqui, mas não aconteceu. Assim como, para ser justo também, eu acho que é o Cauã. Ele chega na altura do... Eu acho que é o Martinelli. Tenho quase certeza que é. E também caberia um cartão ali. O Martinelli, se você viu o jogo, talvez você lembre que ele estava até com calção pra cima, mostrando a marca e realmente tinha pegado muito forte. Então, assim, não dá pra reclamar muito aqui também não, porque lá poderia ter sido contra a gente e não foi. Mas isso aqui mostra que o Vasco estava mordendo e que o Freitas estava aceitando ser mordido, porque o Freitas fazia uma partida horrorosa. Depois, na sequência, o DVD teria meio que
sido um dos heróis do dia. O que acontece aqui? O Samuel Xavier, ele dorme no ponto, ele dá aquela famosa cochilada, o David dá um ladrão, rouba a bola e o Vasco sai no contra-ataque. O DVD entrega essa bola pro Andrés Gomes, que sofre o pênalti lá na frente, igual o Canóbio tinha sofrido. Então recupera a bola o DVD, entrega pro Andrés, que é pisado dentro da área, pênalti. O DVD que quando apareceu lá na escalação no começo, todo mundo achou uma bosta, ele poderia ter sido um cara muito importante diretamente na classificação, porque o pênalti foi conquistado, mas só poderia mesmo. Dessa vez não por causa dele, mas por causa do Brenner, que perde o pênalti. E o Vasco vê o segundo pênalti não entrando do jogo, e o Vasco vê a classificação, a virada no agregado, indo por água abaixo. E aí, cara, o Brenner, diferente do René, ele nem bate tão mal. Na verdade, ele bate até que bem, se bem que pênalti bem cobrado é o que entra, mas ele não tem aquela cobrança horrorosa. Só que aí existe o tal do Fábio, que vai lá, estica os dedos, pega na ponta deles e consegue desviar a bola para a trave. E chegou o clássico momento de elogiar o Fábio. E elogiar o Fábio, normalmente, a gente faz isso como? Na mesma hora que a gente está elogiando, a gente está quase que xingando ele de velho. Então vamos lá, né? Como de costume. O Fábio pega, mais uma vez. Ele, em setembro desse ano, faz 46 anos de idade, ou seja, ele já tem 45. E ele tá defendendo ainda em altíssimo nível. O Fábio, que na Primeira Guerra Mundial não serviu, porque já era velho demais. Então, assim, é impressionante, tá? Inclusive, jogou no Vasco também, né? É impressionante. Quando saiu do Cruzeiro, provavelmente quase todo mundo imaginava que tá bom, né? Deu o que tinha que dar, né? Acabou, show de bola. Esse maluco tá com 45 anos fazendo a diferença. No pênalti que o Vasco sofreu, no pênalti que o Vasco cometeu e não sofreu o gol, o Léo Jardim até que tava na bola, mas ele é chutada direto para fora. Aqui não, aqui é o Fábio, o veterano, e bota veterano nisso, ele que faz a defesa. E aí você vê, cara, que querendo ou não, agora que, né, que a gente sabe o que aconteceu, o Fábio participa, o que seria o David, vira o Fábio, participa diretamente da classificação do time. O Fluminense apostou no improvável. E apostar no improvável deu muito resultado. O improvável era imaginar que aquele cara já muito velho, saindo do Cruzeiro, ainda poderia fazer alguma coisa, e ele tem feito várias coisas, inclusive Libertadores. Enfim, o Vasco não faz, e aí, quase sempre no futebol, você já sabe, quem não faz, vai lá e toma. Falando em pênalti, bola na mão do Cauã Barros, que já tinha cometido um pênalti bem infantil no começo do jogo. Aqui é mais um azar do que qualquer outra coisa, porque ele levanta a mão ali para pegar impulso, sei lá. Fato é que ele taca a mão para cima dentro da área, a bola bate nela, o pênalti é marcado corretamente, marcado pelo VAR. E aí o que a gente tem é o Ganso, que diferente de Brenner e também do René, bate e faz o gol. E sai comemorando. Ele que jogou muito mal no meio da semana, hoje faz o gol aqui, né? Um cara clássico e tal, teria que ser ele para bater essa bola. O Fluminense está na final contra o Flamengo, vamos ver quem é. Enfim, o Fluminense chega lá mais uma vez, e aí parabéns pros caras e tal, é isso aí, tá ligado? O trabalho do Zubeldia. Apesar dos pesares, hoje não foi o grande jogo, mas passou, né? O Zubeldia, que não estava à beira do campo, mas passou, então vem sendo um bom trabalho, mas assim, sinceramente, pouco me importa. Eu vou falar da gente aqui, cara, o que a gente tem para imaginar do Vasco agora? O Vasco está uma zona. E aí, assim, olhando agora que o Vasco não tá jogando bem, eu já ia falar jogando mal, agora que o Vasco tá mal, o Vasco continua mal, mesmo com a demissão do Diniz. O problema do Vasco não era o Diniz, na verdade eu acho que é bem pelo contrário, tá? Eu acho que ele ter saído e essa desorganização tão grande ainda está acontecendo, é meio que prova que, gente, ele saiu 2 jogos. Não tinha nada, não deixou herança nenhuma. O Diniz não tinha, tipo assim, a defesa funcionava, o problema era o ataque. Ou então não, o ataque funcionava, o problema era a defesa. Nessa reta final, nenhuma das duas coisas funcionava, o meio de campo também não tem nada. E aí o interino tá tentando fazer um trabalho meio às pressas, o Vasco não tem nada. E aí, provavelmente, quem chegará, provavelmente, não é certeza, é o Renato Gaúcho. O Renato, que historicamente nunca foi conhecido como um grande estrategista, o cara da tática e tal, mas inegavelmente
já teve muito sucesso no futebol, é muito campeão. Vamos ver o que ele consegue fazer aqui. O trabalho não será fácil, certo? Qualquer um que pegar esse Vasco hoje vai ter que fazer algo praticamente do zero. Quando o Renato esteve no Flamengo, muita gente falou que o trabalho dele lá não foi bom, que foi uma espécie de decepção, e olha que ele chegou na final da Libertadores. Só que naquela oportunidade ele tinha pegado um time do Rogério Ceni que tinha sido campeão brasileiro. Então, por mais que tinha tido uma crise a ponto, né, do Rogério ser demitido, se eu não me engano, no meio da madrugada, alguma coisa assim, ainda era um time que recentemente tinha sido campeão, ainda tinha alguma coisa ali. Esse Vasco não. Então, assim, se o Renato Gaúcho vier pro Vasco, ele conserta o Vasco, eu espero que sim, mas definitivamente não vai ser nada fácil. Esse Vasco hoje, ele tá de pernas pro alto, não sabe o que fazer, não tem, sabe, estratégia nenhuma. É um time que me passa a sensação de a gente nunca treinou junto, mas estamos aqui jogando. Assim, o trabalho a ser feito será muito grande. Gente, reforçando aqui mais uma vez o pedido, esse vídeo termina por aqui. Se você não doou e puder mandar, sei lá, mano, R$10, vai fazer muita diferença. Só tem 5, tá valendo também. O link estará fixado aqui e depois eu mesmo prestarei conta, tanto lá no Instagram, como aqui em vídeo também falarei o que eu fiz com o dinheiro, pra quem eu doei e tal. Ajude aí se você puder. Show de bola? É nóis, obrigado. Até o próximo vídeo.